Os jogadores colorados trabalharam nesta sexta-feira no CT do Criciúma e depois embarcaram para Salvador, onde no domingo enfrentam a equipe do Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o técnico Eduardo Cudê segue buscando soluções para os problemas que o elenco vem apresentando. Lucas Alário, por exemplo, poderá voltar à equipe. Ele trabalhou normalmente no CT do Criciúma nesta sexta-feira, mas ainda desperta alguns receios por parte do treinador colorado. Enquanto isso, Alan Patrick é um desfalque confirmado. O meia, inclusive, viajou de madrugada às pressas para Porto Alegre para iniciar o tratamento da lesão muscular, que deverá ser confirmada pela direção colorada. A gente fala também a respeito de uma reunião que pode definir a venda de Maurício para o Palmeiras, a atualização dos processos de reconstrução do estádio Beira-Rio e a operação de guerra feita para colocar o estádio em boas condições para o dia 3 de julho na partida contra o Juventude pela Copa do Brasil. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 14 de junho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento lá no CT do Criciúma, o CT Antenor Angeloni. Pela parte da manhã, fim da manhã, ali por volta de meio-dia, o Internacional foi pro gramado realizar esse treinamento depois do empate contra a equipe do São Paulo. Eu estive presente na atividade, que foi um treinamento feito pelos jogadores reservas. Os titulares foram para a academia. Essa imagem mostra o momento em que os titulares eles saem do gramado e sobem a escada em direção à academia das dependências do Criciúma. Antes, um papo com o técnico Eduardo Cudê, onde o Eduardo Cudê e a gente pôde ouvir parte dessa conversa. Ele principalmente falava sobre a necessidade de recuperar todo mundo. Ele perguntava: tem alguém que sentiu alguma coisa? Falem agora. E aí começou o treinamento. A grande novidade do treino foi Lucas Alário. O atacante participou normalmente de toda a atividade, que envolveu um mini-jogo, que a gente flagrou nessa imagem, mas também atividades de finalização, de média, curta distância, finalizações de cabeça, tá? Esse treinamento ele foi um teste para saber se o Alário viaja ou não viaja para Salvador. E acabou se definindo que ele viaja. O Alário está com a delegação que chega a Salvador para enfrentar a equipe do Vitória. Mas existem ainda algumas precauções sendo tomadas em relação ao atacante. O que eu conversei com uma pessoa da comissão técnica do Internacional, lá em Criciúma, apontou o seguinte, o que ele me relatou, que existe, e o Cudê tem um receio de colocar o Alário desde o começo da partida, porque não está bem firme ou ele não está com 100% das condições para, por exemplo, uma trombada, um choque com uma maior força. Existe uma fragilidade, um certo receio por ali. Então, por isso, é provável que o Alário não comece jogando contra o Vitória. Mas, ainda assim, ele está na delegação porque precisa dele. E aí, se precisar, vão colocar o Alário no segundo tempo, vão colocar o Alário no decorrer da partida. Precisa do Alário e por isso ele está viajando, ele treinou perfeitamente, mas ainda tem algum receio em relação a algum tipo de choque no ombro direito, que é onde o Alário tem essa lesão. Portanto, eu estou projetando o Luca ainda no ataque contra o Vitória, com o Alário no banco entrando no decorrer da partida. Importante também, e eu gravei um vídeo falando sobre isso nesta sexta-feira, sobre o Wesley, que deverá ter uma nova função no Internacional, de acordo com o que disse o próprio técnico Eduardo Cudê. O Wesley será trabalhado pelo argentino para ser um atacante, para ser um centroavante. De acordo com o Eduardo Cudê, ele relatou isso na entrevista coletiva pós-empate contra o São Paulo, na ausência de atacantes, o Wesley tem velocidade, tem bom arremate, tem bom jogo aéreo e tem boa capacidade física para suportar a carga dos zagueiros. Portanto, ele tem as características necessárias para ser um centroavante, mas ele precisa ser trabalhado para ser este centroavante, do ponto de vista de movimentações, de ações que ele precisa fazer de maneira mais natural. E isso será trabalhado pelo técnico Eduardo Cudê. A grande tendência é que no domingo a gente tem uma dupla de ataque de Wesley e Luca, com o Alário entrando no segundo tempo.
Essa é a tendência para a partida de domingo. O vídeo que eu falo sobre a situação do Wesley estar sendo transformado em um centroavante nesse período, pelo menos pelo técnico Eduardo Cudê, tá aqui, é só clicar para assistir, tá? E essa dupla de ataque, porque o Inter não tem o Alan Patrick. E o Alan Patrick deverá ter confirmado uma lesão muscular que o tira por pelo menos 2 semanas dos gramados. A tendência, e isto será confirmado pelo Internacional, é que o Alan Patrick esteja fora do clássico Grenal, que é no outro final de semana. Isso já está praticamente garantido. O Alan Patrick teve uma lesão muscular na coxa direita. E em função disso, inclusive, ele viajou de madrugada de Criciúma para Porto Alegre para iniciar o tratamento. Não está com a delegação, não viajou para Vitória e vai ser um desfalque para o Internacional por um certo período. Mais um problema que o técnico Eduardo Cudê tem para armar o setor do ataque, tá? Agora, a gente quer falar sobre o estádio Beira-Rio, porque o Inter lançou algumas atualizações sobre a reconstrução do complexo, tá? Luz e água com abastecimento normalizado. A estrutura de TI do estádio está em recuperação e o prazo é até o final de junho. As catracas de acesso ao estádio já foram testadas na última terça-feira. Algumas precisam ser trocadas e isso vai acontecer nos próximos dias. A grama de inverno já está com a plantação concluída. Prazo de 7 a 10 dias para que esteja em plenas condições de jogo. Limpeza interna finalizada e a limpeza externa encerrou nessa sexta-feira. Além disso, o museu está em processo de limpeza, com o processo de limpeza concluída, e está em etapa de orçamentos para a manutenção dos locais atingidos. Os equipamentos técnicos da sala de imprensa, por exemplo, estão sendo trocados e o prazo é ao fim de junho. Sistema de som e vídeo do estádio ainda está em avaliação. E a previsão de retomada do complexo está para o mês de julho. Você vê que as situações que o Inter está planejando, todas é para o fim de junho, tá? E isso é bom, porque o Inter está fazendo uma operação de guerra para colocar o estádio Beira-Rio em condições no dia 3 de julho, contra o Juventude. Esse é o objetivo do Internacional. E, por enquanto, está sendo possível fazer isso. Mais de 600 funcionários trabalhando. Eu registrei muitas dessas situações em um vídeo que eu fiz um tour no estádio Beira-Rio. É só clicar aqui para assistir também, mas já está avançando bastante e todos os prazos dos processos estão marcados para o final de junho. Por último, eu quero falar sobre Maurício, tá? Negociação que esquentou, falei sobre isso ontem aqui no canal. O Palmeiras está próximo de levar o Maurício do Internacional. O Maurício quer ir para o Palmeiras, mas a direção não aceitou ainda a proposta que veio do Clube Paulista, que é de 11 milhões de euros, dos quais 7 milhões de euros ficam para o Internacional, com 50% dos direitos econômicos que o Inter tinha, tá? O Inter ainda quer mais dinheiro, seja do Palmeiras ou seja do negócio, porque vamos lá, o André Curi, que é o empresário do Maurício, ele tem quase 50% dessa negociação, porque ele tem 20% que é dele, 10% que é dele, 20% que é do Cruzeiro e que o Cruzeiro deve uma grana para ele, e 20% que é do Desportivo Brasil, que é um clube que tem uma ligação muito forte com o André Curi. Então ele tem total poder de gestão em quase 50% do jogador. Então o Inter pode ter 8, 9 milhões de euros dos 11 milhões de euros total da negociação. É mais difícil, é mais fácil pedir para o Palmeiras aumentar essa oferta de 11 para 12, para 13, alguma coisa nesse sentido. Mas o Inter quer que se aumente essa proposta de fato para que chegue mais grana e aí a negociação ela ande. O Wagner Martins trouxe a informação de que uma reunião vai acontecer nos próximos dias entre o André Curi, que é o empresário do Maurício, e a direção do Internacional. Vamos ficar de olho para saber como que vai acontecer essa reunião, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Eu vou passar algumas odds desse final de semana, desse sábado, que tem, por exemplo, o campeonato da Eurocopa, tá? A gente tem Espanha e Croácia. A odd da Espanha 1,92, empate 3,4, Croácia 4,25. Tem também Brasileirão da Série A, Bragantino e Juventude. Odd do Bragantino 1,6, empate 3,8, Juventude 6. Joga na KTO, registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!